Hum? Então, vamos lá. 3, 2, 1. E o podcast CB... Eu vou de novo, eu que errei. Peraí, eu que errei. 3, 2, 1. E o podcast CBN Maringá desta semana está começando e o nosso assunto é o descanso. Você sabe descansar? Pois é, parece bobeira, mas nessa rotina corrida que a gente vive, saber aproveitar os momentos de folga pode fazer toda a diferença na nossa vida. E a nossa convidada nessa conversa é a professora de terapias integrativas e complementares, Caroline Figueira. Olá, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Prazer. Como a Letícia falou, meu nome é Caroline, trabalho aí com terapias integrativas há quase 6 anos, mas a minha formação principal é estética e cosmética. Desde então, a gente começa a gostar, porque nós temos ali disciplinas, né, aplicadas nessa rotina, e depois fui procurando fazer uma pós-graduação, e desde então trabalho com isso. Bacana, Carolina. Então, conta pra gente, existem técnicas para conseguir descansar corretamente? Como que funciona isso? Existem, assim, inúmeras técnicas, mas as técnicas que eu mais indico e abordo são a meditação. A meditação, ele tem várias fontes, várias vertentes. Tem a meditação que você fica no seu silêncio ali, tem a meditação guiada, que você coloca uma pessoa que fala, que conversa literalmente com você, e tem outras meditações como somente a música, ou só um fundo de uma chuva, um riacho, sons da natureza, e a respiração de 4 tempos, porque como a gente é muito acelerado, a gente acaba não respirando da maneira correta. Então, isso acelera, nosso metabolismo acelera, nossa cabeça, literalmente, a gente não desacelera. Então, são essas técnicas que eu indico e abordo, assim, no nosso dia a dia. Uhum. E como que a gente pode aplicar isso, né? Vamos supor ali um dia corrido, uma semana corrida. Como que a gente pode aplicar essas técnicas e descansar melhor mesmo? Olha, não é necessário fazer todos os dias, mas você pode estar ali fazendo de 3 a 4 vezes ao dia. Acordou, faz a sua rotina do dia a dia, ali do começo da manhã, e para. Tem um momento de pausa, meditação, ali você vai pensar. Não pensar no que você tem que fazer durante o seu dia, mas pensar no que você precisa para desacelerar, para começar o dia bem. A respiração de 4 tempos, você faz assim: você vai inspirar, contando até 4, segura o ar, conta até 4 novamente, expira, joga todo aquele ar para fora até 4, contando até 4, e dá uma pausa contando até 4. Momentamente, assim, a gente acha que é muito difícil. Como que eu vou ficar? Prende a respiração 4 tempos, para a respiração 4 tempos. Com o tempo e o treino, especificamente, é um treino, né? Você vai ver que sua respiração vai começar a melhorar. Porque, naturalmente, nós respiramos com a parte de cima do corpo, né? No nosso dia a dia. E não é o correto. A respiração é no diafragma. É a respiração do neném, literalmente. A gente desaprende a respirar. E, assim, quando a gente comenta sobre isso, as pessoas falam assim: nossa, mas é verdade, eu respiro, eu levanto essa parte do meu tórax, não é meu diafragma que vai junto com a minha respiração, que é literalmente a nossa barriga que vai junto com a respiração. E assim, as pessoas falam assim: realmente, eu indico fazendo assim. Pode ser deitado? Com certeza, que você vai ver o seu movimento correto. Pode ser sentada, ou até assim, preciso me acalmar durante o dia. Deu alguma coisa errada?
Precisa desacelerar um pouquinho? Vou parar um pouquinho e rapidinho. Você para, faz respiração, você desacelera o seu metabolismo, a sua mente desacelera automaticamente. Não tenho tempo de fazer, assim, uma meditação, porque a meditação a gente leva até um tempinho ali, uns 20, 30, o ideal seria uns 40 minutos, certinho, redondinho. Né? Então, a respiração, eu falo que pode ser feita a qualquer horário do dia, e é o momento, sim. Aí eu tive um tempinho agora, preciso desacelerar um pouco minha mente, vou fazer respiração para desacelerar. E assim, não é tão difícil, realmente, gente, não é difícil, é uma alternativa muito boa para a gente se acalmar, até a nossa mente, nosso corpo, elas vão nos agradecer literalmente por pensarmos em nós, porque automaticamente a gente vive numa correria, é tudo imediato. Atualmente é muito imediato, e a gente acaba deixando de pensar em nós, na nossa saúde. E como que o nosso corpo reage, né? Tanto a esses momentos de estresse, da correria, do dia a dia, e quando a gente passa a aplicar essas técnicas de se acalmar, de respirar, mesmo que seja em algum momento. Como que funciona o nosso corpo nisso? Olha, o nosso corpo, ele literalmente vai mostrar para nós quando nós não estamos bem. Dentro das terapias integrativas, na medicina tradicional chinesa, que eles falam sobre os canais energéticos. Geralmente, quando a gente está muito estressado, problemas como ansiedade, depressão, o nosso corpo mostra algum tipo de alergia. Tem pessoas que um risquinho levanta a pele, que é muito comum acontecer, fissuras, boca, quem tem probabilidade de ter uma herpes que já tem ali dentro do organismo, isso é muito indicativo, gente, é um indicativo bem grande de que o nosso corpo, nosso sistema, não está bem, porque automaticamente afetou nosso sistema, afeta o nosso sistema imune, então a gente vai definhando com a nossa energia, nossa saúde, e a respiração, até mesmo vou falar assim, a acupuntura, a respiração, a meditação, até florais, né, com os especialistas indicam o uso de floral e aromaterapia, o nosso organismo volta, é como se ele desse um reset. Então, ele volta a funcionar como ele deveria funcionar. Nosso sistema imune vai começando a harmonizar, né, a gente vai tendo ali uma melhora nas vitaminas, no nosso cortisol, porque também uma boa noite de sono é fundamental para a gente funcionar. Quem não dorme direito não funciona direito. Quem não se alimenta direito também não funciona direito. A gente tem que é tudo numa escala. Dormir bem, comer bem, funcionar bem, ter um tempo para nós, para nos cuidarmos. E para quem, por exemplo, tem muita perca de cabelo, as vitaminas estão baixas, principalmente ali uma B12, uma vitamina D, esse sistema de nos autorregular ajuda a acelerar subir essas vitaminas, não que não tenha, tipo, um auxílio também medicamentoso, a gente sabe que a falta muito grande é necessário, né? E a gente vai vendo que nosso cabelo vai ficando mais cheio, nossas unhas vão ficando melhores, os pelos geralmente a gente perde também, fica melhor. Quem tem problema com mancha roxa do nada, ai, eu não bati, mas apareceu uma mancha roxa, isso vai desaparecendo. Então a gente vai vendo a melhor função do nosso sistema aparecer literalmente na nossa pele. E quais são as técnicas que a gente consegue fazer em casa e quais a gente precisa da orientação de um profissional? Vamos lá. A meditação guiada e a respiração de 4 tempos que eu mencionei aqui pode ser feita em casa, tá? Ela é super simples. A meditação guiada, a gente tem inúmeros canais de YouTube que podem ser auxílio para a gente. E a acupuntura, a gente indica ser realizado com um profissional, buscar uma pessoa que trabalha com florais para fazer o indicativo, porque os florais são vários e às vezes em um só você utiliza mais de um floral.
aromaterapia com um bom aromaterapeuta e massagens. Pode ser uma massagem relaxante, um shiatsu. O shiatsu também vai utilizar os canais de energia que a gente utiliza em acupuntura para poder harmonizar o nosso organismo. Porque dentro das terapias integrativas, a gente acredita que nós buscamos, primeiro, tratar o que está causando nossa doença, para depois tratar a doença. Toda doença tem um fundo. É emocional? É algum problema no sistema, alguma outra doença que está causando outra doença? Isso daí a gente tem que buscar realmente um médico para a gente saber o que pode estar causando, e assim a gente tem o auxílio de um e o outro. Uhum. E vamos pensar, né? Temos aí alguns dias de folga, esse ano a gente vai ter alguns dias de feriados prolongados, né? E aí muita gente vai viajar, vai emendar. É difícil desligar da rotina, né? Será que a gente consegue aproveitar bem esses dias de folga ou não? O que a gente pode fazer para realmente ter dias de descanso efetivo? A gente sabe que mesmo nos dias de folga, muita gente fica com a cabeça cheia, né? A gente não consegue desacelerar de fato, porque a gente tem ali preocupações com o trabalho, nossa vida pessoal, os pensamentos literalmente não param, mas sem falar que a gente se sente literalmente culpado por não estar sendo produtivo, né? Mas a gente tem que aprender a parar, desacelerar. Um bom indicativo é tela. A gente fica muito na tela, ou é computador, é celular. Priorize, se você precisa realmente estar com o celular, algumas horas, mas não todos os momentos. Se você está num feriado prolongado, que, por exemplo, nem você mencionou, que você vai viajar para uma casa no campo, numa praia, aproveite esse momento para se conectar com você e literalmente com a natureza, né? E daí, desacelerando, a gente vai ter um descanso físico, nós vamos ter o descanso mental, a gente vai desacelerar aquele modo automático, né? A gente vai pensar em nos priorizar, nos dar prazer, né? Porque a gente precisa ter esse momento de prazer também, porque se a gente não desacelera, isso drena a nossa energia, a gente acaba passando pelo feriado, chega no outro dia cansado, né? Então, uma boa leitura, uma vela aromática, um bom chá. Gente, chá, ele é tudo para o nosso organismo, mas o chá natural. Um chá de erva doce, um chá de camomila, um chá de erva cidreira, ele ajuda muito no nosso sistema imune, para desacelerar também nosso metabolismo. Então, a respiração ajuda nessa diferença, também a meditação vai ajudar nessa diferença. Se você tiver a oportunidade de ter um profissional que possa te atender nesse mínimo período também, utilize, né, desses métodos, e aos poucos o nosso corpo vai ensinando o nosso cérebro a descansar para a gente ter esse prazer de volta. Porque muita gente esquece esse tipo de prazer, porque a gente vive tão acelerado que a gente esquece. E quando a gente fala de desacelerar, desconectar, tem que dar algum tipo de ordem para o nosso cérebro? Como que a gente faz isso? É difícil a gente comandar, né? É literalmente uma coisa assim, muito difícil, mas se você não se programar, mas se você falar assim, vou desacelerar e eu vou me impor que tal e tal horário eu não vou utilizar nada que acelere isso, cumpra esse método. Você tem que. É como se a gente estivesse educando um filho. Nós temos que nos educar novamente. Então, a gente está mal acostumado porque nós estamos acelerados todos os dias por causa do nosso trabalho, por causa dos nossos estudos, por causa da nossa família. Mas tem esse momento de prazer para você. Deixe esse momento específico para você. Não somente num feriado, mas nos finais de semana. Se trabalha ali até meio-dia no sábado, priorize um horário do sábado para você, priorize um horário do domingo para você, desacelere. E daí você vai automaticamente acostumando e condicionando que você tem que fazer aquilo sempre.
Tá certo, professora. Mais alguma dica, alguma orientação para as pessoas que estão nos ouvindo? A dica que eu dou é que se priorizem em primeiro lugar, sabe? Porque só nós podemos fazer por nós o que nos faz bem e que nos ajuda na nossa saúde. A gente tem o auxílio de médicos, de outras vertentes? Sim, temos, mas em primeiro lugar, se você não se colocar em primeiro lugar, ninguém vai literalmente colocar, então se cuide. Uhum. E se a gente está bem, todos à nossa volta estão bem também, né? Exatamente. A gente conseguir cumprir as nossas obrigações, os nossos trabalhos. Sim, é literalmente uma coisa que a minha mãe fala. Se a gente se ama primeiro, nós aprendemos a amar os outros. Então, a gente tem que se amar, se priorizar e se cuidar, para saber amar, cuidar e priorizar as outras pessoas. Tá certo, professora. Muito obrigada por essa conversa aqui na CBN. Até uma próxima. Eu que agradeço. Nós conversamos com a professora de Terapias Integrativas e Complementares, Caroline Figueira. Falamos sobre como descansar corretamente. E o podcast CBN Maringá desta semana fica por aqui. Até a próxima.